Assim, vamos ver as dúvidas. Tem uma primeira que pergunta assim: a tentativa de homicídio qualificado é crime hediondo? É, porque a lei dos crimes hediondos deixa bem claro isso no artigo 1º da lei 8.072 de 90, dizendo que são crimes hediondos, todos do Código Penal, na forma consumada ou tentada. Então, quando você fala extorsão mediante sequestro, é consumado ou tentado. Homicídio qualificado, consumado ou tentado. Então, não é só com a consumação. A tentativa de um desses crimes da lista da Lei 8.072 já representa, tem redução de pena de 1 a 2 terços, a tentativa, mas já configura o crime como hediondo. E a segunda dúvida é, no caso de injúria, por chamar a vítima de traficante, não haveria um interesse estatal na exceção da verdade? Não, não. É uma qualidade negativa. Ela está chamando de traficante, mas não em razão de um fato, né? Às vezes tem até a ver, mas não foi imputado ao indivíduo um fato definido como crime. Foi uma maneira de ofender. Então, posso chamar de traficante, burro, imbecil, maconheiro, cheirador, né, canalha, pilantra, assim, é o que vem à telha, né? Você procura alguma coisa que possa machucar. O sujeito quer atingir a honra subjetiva, então ele vai procurar alguma coisa que possa doer na vítima. E às vezes dói falar que o cara é um traficante, né? Assim, não há interesse. Há um interesse em apurar fatos definidos como crime, aí sim a calúnia se admite a exceção da verdade. Então vamos lá. A questão 7, que eu falei que era muito grande, que era melhor esperar o intervalo. Diz assim: Abílio era titular de uma empresa e certo mês efetuou a dedução na folha de pagamentos do percentual devido pelos empregados, o qual recolheu o Instituto Nacional de Seguro Social. Contudo, não pagou o valor correspondente ao percentual devido pela própria empresa. Sabendo que a legislação previdenciária obriga os empregadores a deduzirem da remuneração de seus empregados um percentual devido ao INSS e que, além disso, o próprio empregador é também obrigado a pagar a essa autarquia, com seus próprios recursos, determinado percentual da remuneração, então, nessa situação, Abílio não cometeu o delito denominado apropriação indébita previdenciária. Certo. Aqui, a questão é fácil, é bem tranquila e é o estilo mesmo da CESP. Eu vejo essa questão é só na CESP. Que eles contam a história de um crime e falam assim, não cometeu o outro. Ela começou a contar essa história da extorsão e fechasse assim, nesse caso não cometeu o crime de apropriação indébita. Não tem nada a ver com apropriação indébita. Nem sempre eles vão dizer o que é, às vezes eles se limitam a dizer o que não é. Então, o que acontece aqui? Eles trabalham 2 crimes que eu me preocupo muito. E a CESP é uma banca que dá atenção, uma atenção devida a esses 2 crimes, coisa que as outras deixam passar batido, tirando a Fundação Carlos Chagas, que já fez algumas questões bonitas sobre o tema. É a comparação desse crime aqui, a apropriação indébita. Previdenciária do 168A e esse crime aqui, sonegação de contribuição previdenciária do 337A. Primeira comparação que eu faço, embora os 2 envolvam previdência, né? Primeira comparação que eu faço, isso aqui é um crime contra o patrimônio. E esse daqui é um crime contra a administração pública. Está entre os crimes praticados pelo particular contra a administração pública em geral. É a primeira comparação. Na apropriação indébita previdenciária, o legislador fala em deixar de repassar. Na sonegação de contribuição previdenciária, fala em suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária. Então, vamos entender isso aqui rapidamente. Quando o empregador, ele coloca em sua empresa
ele coloca lá um empregado, ele passa a ter uma série de obrigações junto à Previdência Social. Uma delas é de descontar do empregado, já no contra-cheque aparece isso, né? Descontar do empregado um valor referente à Previdência Social e repassar a Previdência. Aí o empregado vai lá, pega o contra-cheque, caramba, desconto disso, desconto daquilo. Um desses descontos é o desconto à Previdência Social e que ele tem que repassar a Previdência. Se ele não repassar, o legislador entende que ele está embolsando esse dinheiro. Se ele descontou do trabalhador e não para repassar a Previdência e não repassou, então ele embolsou. Então ele está agindo como se fosse dono desse dinheiro, deixar de repassar a apropriação indébita previdenciária. Outra obrigação que ele tem junto à Previdência é tirar do seu próprio bolso um valor para pagar a Previdência. Porque senão o empregador, ele não teria, do bolso dele não sairia nada. Ele se limitaria a tirar do trabalhador para repassar a Previdência. Agora, do bolso dele não sai nada. Não, quanto mais empregado você tiver, mais, não vou dizer mais, maior vai ser a contribuição previdenciária. Assim, mais você vai gastar com a Previdência Social. Se o sujeito quiser cometer crime, ele vai suprimir ou reduzir essa contribuição social previdenciária. Suprimir significa o quê? Não pagar nada. E reduzir significa o quê? Pagar menos do que deveria ser pago. Mas não basta suprimir ou reduzir, porque não existe prisão por dívida. Pelo menos não pode existir, aqui no Brasil, segundo a Constituição Federal, prisão por dívida. Não pagou, cadeia. Pagou menos, prisão também. Prisão por dívida. Não, é suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária mediante certas condutas que são fraudulentas. Tem fraudes aqui, né? Tem que ver alguma fraude, se essa supressão ou redução, se elas ocorreram graças às fraudes elencadas no artigo 337-A, do tipo, vou omitir na folha, em livro próprio do registro de empregado, vou omitir o número verdadeiro de empregados que eu tenho para abater um pouquinho, está sendo muito caro o que eu tenho que pagar a Previdência Social. Isso é uma fraude prevista. E tem a mesma pena, 2 a 5 anos de reclusão, né? A mesma gravidade aqui. Aí a banca examinadora fala que o Abílio era empresário, né? Titular de uma empresa, e certo mês ele efetuou a dedução na folha de pagamentos. Então ele descontou do empregado e recolheu aqui, o qual recolheu ao Instituto Nacional de Segurança Social. Então, ele descontou e repassou. Se ele descontou e repassou, não houve crime de apropriação indébita previdenciária, porque o crime é deixar de repassar, e ele repassou. Agora, diz a questão assim, mas ele não pagou o valor correspondente ao percentual devido pela própria empresa. Então, ele suprimiu, né? Não pagar nada é suprimir. Mas aqui eles não estão dizendo que ele suprimiu mediante fraude. Só contaram que ele não pagou. A legislação previdenciária obriga os empregadores a deduzirem da remuneração dos seus empregados percentual. Ele fez isso devido ao INSS. E também, do bolso dele, tinha que sair. O próprio empregador é também obrigado a pagar. E isso aqui ele não obedeceu, ele não pagou a essa a Previdência Social. Agora, eu não sei se ele cometeu o crime 337-A. Eu não posso afirmar, não sei. Ele cometeu o crime 337-A? Não sei. Porque ele não pagou. Se ele não pagou mediante alguma fraude ali prevista, aí ele cometeu o crime. Mas eu posso afirmar que a apropriação indébita previdenciária ele não cometeu. Se cometeu o 337-A, não sei. As informações aqui não me permitem falar isso, se ele cometeu ou não o 337-A. Mas as informações aqui prestadas me autorizam a dizer, com certeza não cometeu o crime de apropriação indébita, porque o que ele descontou, ele repassou à Previdência Social. Então, muito cuidado com esses crimes, porque esses crimes estão longe um do outro, 168A, outro 337A, e eles são muito parecidos. Para o pessoal fazer uma confusão quanto a isso, é um passo. Já deu aqui para perceber que a CESP conhece o tema e fez uma questão legal. 8. Considere a seguinte situação hipotética. Vou tirar aqui esse sublinhado. Caio adquiriu de uma loja de motocicletas vários acessórios pela quantia de R$400 mediante emissão de um cheque produto de furto, preenchido e assinado na presença do vendedor.
A cártula foi devolvida pelo banco sacado, em razão da sua origem ilícita. Nessa situação, devido à sua conduta, Caio deve responder por estelionato em seu tipo fundamental, visto que o cheque, objeto de falsificação, foi empregado como meio de induzir alguém em erro. Certo. Agora, qual é a armadilha? A armadilha é de sempre. O artigo 171, que é o famoso crime de estelionato, ele tem em seu caput a modalidade fundamental, que alguns até chamam de estelionato básico, né? Modalidade fundamental. É o estelionato básico. Eu lembro que na prova da PRF em 2004, eles colocaram isso. Nesse caso, responde para o estelionato básico. Aí eu lembro de um aluno falando assim, professor, fiquei numa dúvida desse negócio de estelionato básico. O estelionato básico é o simples, né? A modalidade fundamental, é o CAPT. Falasse assim, ele vai responder por um furto básico, sei lá, é o CAPT, é o furto simples. Não tinha mistério nenhum. E a prova da Polícia Rodoviária de 2004 foi CESP também. Eles falaram dessa modalidade fundamental. Bem, o CAPT fala em artifício, ardil ou outro meio fraudulento. Então, outro meio fraudulento. É interpretação analógica, né? Tá aí, mais um exemplo de interpretação analógica hoje. Começamos a aula falando de interpretação analógica, eu citei o artigo da questão mesmo. A 121, parágrafo 2º, interpretação analógica, que fala outro motivo torpe. Aqui também, outro meio fraudulento. Então, bota artifício, ardil, outro meio fraudulento. Todas as fraudes entram aqui, né? Qualquer fraude, porque o legislador sabe que é impossível elencar todas as fraudes. Ele vai fazer uma lista de fraudes que... Cara, ainda mais que o estelionatário fica sempre reciclando. Eu costumava receber, agora não tenho recebido mais, talvez já tenha mandado para o spam. Mas eu recebia muita mensagem de e-mail dizendo assim, cuidado, novo golpe no mercado. Novo golpe na praça. Agora os caras estão fazendo isso. Fica atento, os caras estão dando golpe assim. Os caras que ficam de terno em frente a restaurante, aí você acha que esses caras são manobristas, você entrega a chave, o cara é um bandido. É um estelionatário, ele está fazendo aquilo para te enganar, para você achar que ele é um manobrista e você entregar o carro para ele. Então, cuidado. Aí na semana seguinte, cuidado, que agora surgiu um outro golpe. Aqui no Brasil, nós somos a estufa, né, do calote, do golpe e tal. Fica sempre, o estelionatário está sempre se reciclando. Aí o legislador sabe que é impossível, não tem como. As fraudes mudam, a sociedade evolui, até o crime evolui também. E aí o criminoso vai melhorando, porque quando o pessoal descobre o golpe, aí não cai mais. Agora todo mundo conhece a historinha, agora ninguém cai mais. Aí eles têm que ficar mudando. Então o legislador, por saber que existem infinitos golpes, ele colocou outro meio fraudulento qualquer. Mas no parágrafo 2º, ele colocou alguns golpes que são clássicos, né? Algumas fraudes que são assim tradicionalíssimas. E aí nós vamos chamar de estelionato especial. Aí tem vários, né? Vários incisos. E o que destacamos nessa questão? O inciso 6, que é aquele em que o sujeito usa uma fraude que é, assim, muito, muito conhecida, por isso que é destacada aqui, que é a do cheque sem fundo. Hoje já perdeu um pouco a graça, né? Porque esse negócio tudo eletrônico, mas na época que era cheque para tudo quanto é lado, como tinha isso, né? Cheque sem fundo. O sujeito passa o cheque, que é dele, e a fraude não tem dinheiro na conta para honrar aquele valor. Ou até tem o dinheiro, mas ele vai tirar esse dinheiro antes do outro sacar. Esse é o estelionato mediante cheque sem fundo. Então, um estelionato especial. Porque o cheque pode ser usado como instrumento para enganar os outros. Dessa maneira. Porque o cheque é do agente e a fraude está no fato de não ter dinheiro na conta capaz de pagar o cheque.
Ou, tendo dinheiro, ele vai tirar justamente para ver, para conseguir vantagem, prejuízo alheio. Na história aqui, o sujeito, ele passa um cheque de uma forma fraudulenta, mas não porque o cheque não tem fundo, é porque o cheque não é dele. Adquiriu de uma loja de motocicleta vários acessórios pela quantia de 400, mediante emissão de um cheque produto de furto. Então isso daí tinha sido, ele meteu a mão, talvez assim, você pega a bolsa de uma mulher lá, encontrou na rua uma bolsa jogada, o bandido pegou só o dinheiro e jogou tudo fora. Aí o cara, tem um talão de cheque, tá aí, vou usar para dar uns golpes na praça. Um cheque produto de furto. É um cheque que não é dele, né? Assinado na presença do vendedor. A carta foi devolvida pelo Banco Sacado em razão de ter ocorrido uma falsificação. Origem lícita. O cheque não é do cara, o banco não vai pagar, a assinatura não é dele. Há uma falsidade aqui. E lembrando que nos crimes contra a fé pública, o legislador equipara o cheque a documento público. É muito bom lembrar disso aí. O artigo 297, que fala falsificação de documento público, ele coloca lá, equipara-se a documento público. Aí tem lá os títulos transmissíveis por endosso, né? O cheque, nota promissória, são documentos públicos. Não caiam nessa armadilha de chamar o cheque de documento particular, então a falsificação de documento particular é falsificação de documento público. Então o sujeito falsificou o cheque e deu o golpe no mercado. Então ele deve responder por estelionato em seu tipo fundamental e não pelo seu tipo especial, porque aqui a fraude o cheque é dele, só não tem fundo. O cheque é de outra pessoa, isso é fraude também, sim, mas uma fraude que não está prevista especificamente, então cai no básico, é um outro meio fraudulento. Ficar usando o cheque dos outros é um meio fraudulento qualquer, então, correto. Isso daí serviu, a intenção do examinador era fazer com que o aluno pensasse, não, poxa, tem aquela modalidade específica do cheque e tal, mas não é sempre que o cara usar o cheque, é quando ele usar um cheque sem fundos. Ou tinha dinheiro na hora e ele tirou, ou nunca teve, né? 9. Um servidor público, por negligência, inseriu dados falsos em um sistema informatizado de um órgão da administração pública, ao qual tinha autorização e acesso irrestrito, causando dano ao erário. Nessa situação, em razão da ausência do elemento subjetivo do tipo, o crime de inserção de dados falsos em sistema de informação não restou configurado. Correto. A CESP, ela adora esses crimes, o 313A e o 313B. Vamos lá. O 313A é o crime de inserção de dados falsos. E o 313B é o crime de modificação de sistema. Então são crimes que não se assemelham a nenhum outro. Eles só podem ser confundidos entre eles mesmos. Então quando aparecer um, vai estar o outro junto para o aluno armar a confusão. É o que a banca quer. Então nesse 313A, o agente atua sobre os dados de um sistema informatizado, na administração pública. No 313B, ele atua sobre o próprio sistema. E o que é pior, você atuar sobre os dados de um sistema ou você atuar sobre o sistema? Sobre os dados de um sistema. Porque é muito mais difícil a recuperação. Você fala assim, aquele funcionário do Detran, a gente descobriu que ao longo desses últimos 10 anos, ele veio deletando multas, registros de multa no sistema informatizado. Pegamos o cara, sim, mas qual a garantia que nós temos de que o Estado vai conseguir fazer um levantamento de todas essas informações ao longo de 10 anos, vai recuperar? Eu acho que já era, assim, não vamos descobrir. É um prejuízo irreversível, enquanto o sistema não, que é um sistema padronizado e tal. Por isso que a pena aqui é bem alta e aqui é muito baixa. O crime de inserção de dados falsos tem pena de 2 a 12 anos de reclusão. É super alto. É até desproporcional, costumo sempre dizer isso. Olha a desproporção do legislador. O que é pior? Inserir dados falsos no sistema informatizado
ou furar os 2 olhos da vítima, arrancar a língua, cortar as pernas dela, cortar os braços, estourar os tímpanos. Pensa, pô, é óbvio que esse último aí, essa atrocidade, é muito pior. Para o legislador, não. Para o legislador, pior é você inserir dados falsos, sistema informatizado. A pena pode chegar a 12 anos. Porque se eu furo os olhos, arranco a língua, estouro os tímpanos, corto os braços e as pernas, e o cara sobrevive, né? Porque isso é muito teórico, né? O cara vai sobreviver fazendo... Eu não sou cirurgião, não vou fazer uma cirurgia, arrancar as pernas do cara. Mas o sujeito sobrevive, esse sujeito, ele não consegue nem se matar, né? Ele vai querer morrer, mas ele não consegue. Ele está sem braço, sem perna, ele não fala, nem pedir para morrer ele não consegue. É bárbaro, é aquele filme Encaixotão da Helena, né? Eu nunca mais esqueço aquele horroroso troço, um dos piores filmes que eu vi. Eu nem posso dizer que o filme é o de gênero terror, é gênero mau gosto mesmo. O cara faz isso, apaixonado pela mulher, para ela não fugir, ele corta os braços, corta as pernas, deixa ela tipo um vaso, ele fica em cima. E a montagem é mal feita, assim, você não sabe se ri, se você chora, mas você não dorme mais depois de ver um filme desse. Ainda bem que eu não vejo nem cópia, nem sendo vendido assim na boca do lixo, nunca mais ouvi falar nesse filme. Aí eu lembro quando eu conto essa história do cortar os braços, as pernas, eu lembro do Encaixotando Helena. A pena máxima é de 8 anos, lesão corporal gravíssima. Porque o homicídio, ele não matou, ele deixou, ela está viva. Então, a lesão corporal gravíssima, 2 a 8. O crime de inserção de dados falsos é 50% pior. Esse crime de inserção de dados falsos é pior do que tortura. Tortura também pode chegar no máximo 8. É pior que lavagem de dinheiro. Lavagem de dinheiro, cara, nossa prova, né? Lavagem de dinheiro, 3 a 10 anos. Então, é pior isso aqui. É uma desproporção incrível mesmo. Então, a inserção de dados falsos também tem um outro detalhe. O nome do crime induz a erro, inserção de dados falsos. Como é que você pratica esse crime? Óbvio, né? Inserindo dados falsos. Não só assim. É inserindo dados falsos, ou alterando, ou excluindo dados verdadeiros também. Então é muito legal você ver uma questão dizendo assim, o agente que exclui dados verdadeiros no sistema informatizado, ele não comete o crime de inserção de dados falsos. Aí, para o aluno que não leu o Código Penal, pensa, pô, tá aí, é verdade, óbvio, claro, né? Olha o nome do crime, inserção de dados falsos. Ele não inseriu dados falsos, ele excluiu dados verdadeiros. Então tá certo, mas não, tá errado. O nome do crime é um nome resumido, inserção de dados falsos. Mas eu cometo esse mesmo crime alterando ou excluindo dados verdadeiros. Um outro detalhe também, que o funcionário público que aparece nesse crime não é um funcionário público qualquer, é um funcionário público autorizado a operar o sistema. Então, esse negócio de autorizado é elementar, né? É fundamental que esteja presente. E aqui eles não vacilaram lá. Um servidor público inseriu dados falsos em um sistema informatizado de um órgão da administração pública ao qual tinha autorização. Eles não vacilam. Porque senão o aluno sai por aqui, opa, o negócio está errado, porque tem que dizer que o funcionário público é autorizado. Então esse funcionário público autorizado, ele vai inserir dados falsos, ele vai alterar dados verdadeiros ou vai excluir dados verdadeiros, com o fim de obter vantagem ou gerar prejuízo, gerar dano. Com o fim de, o crime é formal. Então, não há necessidade que ele consiga vantagem ou que ele consiga gerar o prejuízo. É formal, ele tinha a intenção de conseguir vantagem ou de produzir dano. E se ele conseguir a vantagem ou então gerar o dano, fica no mesmo, é um diferente penal, assim, é um irrelevante, assim, não vai ter influência no crime nem na pena. Continua 2 a 12 anos. É um mero exaurimento. A gente diz assim, é um mero exaurimento do crime, não vai fazer diferença. Agora, a modificação do sistema, ele atua sobre o sistema e não sobre os dados do sistema. E aqui, a pena é baixa, mas em contrapartida tem um parágrafo único que diz que, acarretando dano, a pena será aumentada. Tá certo? Então, voltamos à questão. Um servidor público, por negligência, inseriu dados falsos no sistema, ele era autorizado, tal, causou dano ao erário. E nem precisa causar dano, a gente viu que nem precisa, né?
Nessa situação, em razão da ausência do elemento subjetivo, o crime de inserção de dados falsos do sistema não restou configurado, está certo, porque qual é o elemento subjetivo do tipo? O elemento subjetivo tudo que é subjetivo é pessoal, né? O que tem a ver com a pessoa do autor. O elemento subjetivo envolve a intenção do agente. Se falam que ele inseriu dados falsos por negligência, então houve culpa. Quando o elemento subjetivo desse tipo é o dolo. Não houve dolo. O sujeito tem que inserir dados falsos com o fim, ainda tem um dolo específico, né? Com o fim, ele tem que fazer de propósito. Ele poderia estar lá conversando, estar com um colega, aí ele é o funcionário público autorizado de operar o sistema e mexer nos dados desse sistema. Aí ele está lá conversando com o colega falando do jogo. Pô, você viu o jogo ontem, foi horrível, né, cara? O nosso time está triste. E ele está olhando para o lado e a folha e falando. Aí, sem querer, o cara insere um monte de dados falsos. Sem querer, porque está distraído, está conversando. Aí ele vai responder pelo 330. Não, porque há uma ausência do elemento subjetivo. Ele não fez isso com dolo. Por isso que não restou configurado. É essa que é a chave, a negligência. Negligência é culpa. Negligência é elemento do crime culposo e não do crime doloso. Só nesse caso aí ele responde por algum crime? Não, ele vai responder, se ele responde por algum crime, ele vai responder administrativamente. Não houve crime nenhum. Tá? Assim como aquele que talvez modifique o sistema por descuido. Pô, o computador bonitão, nunca vi um teclado desse, aí aperta o botão, pronto. Agora o sistema está todo alterado, né? Tudo modificado. Ele deletou um monte de elementos do próprio sistema, gerou um mega prejuízo à administração pública. O cara vai responder administrativamente, vai ter que indenizar, vai ter que compensar, vai ter que pagar esse prejuízo, mas não houve crime, porque tem que ter dolo. Aliás, é uma coisa muito perguntada pelas bancas examinadoras, quem sabe não agora, né? É perguntar quais são os crimes que admitem culpa entre os crimes contra a administração pública. Aliás, eles fazem isso de forma genérica. Eles voltam assim, no Estatuto da Criança e Adolescente, que também é do nosso programa, né, a 8.069, não há previsão de crime culposo. Mentira, né? Claro que há. Os dois primeiros crimes previstos no Estatuto da Criança e Adolescente, os dois primeiros já admitem a forma culposa. A gente tem que conhecer a lei, assim, mesmo, ainda que por alto, tem que conhecer. Dá uma lida nos artigos, senão a gente engole uma bobagem dessa, né? Assim, não admite, não tem a modalidade culposa. Lei ambiental, não conheço lei especial que tenha mais crime culposo do que a lei ambiental. A lei ambiental é tomada de crime culposo, principalmente os crimes contra a flora, né? Quase todos ali admitem a forma culposa. Então, em relação ao Código Penal, eles podem perguntar, os crimes contra a administração pública, no título dos crimes contra a administração pública, não há previsão da modalidade culposa. Mentira, temos dois crimes culposos. O 312, que é o peculato, lá no parágrafo 2º temos a modalidade culposa, e o crime do artigo 351, que em seu parágrafo 4º prevê a modalidade culposa, que é a fuga de pessoa presa ou submetida a medida de segurança detentiva. Talvez o agente penitenciário dê uma vacilada, né? E graças ao vacilo, o preso acaba fugindo. Ele facilita a fuga de uma pessoa presa sem querer. Tem a previsão. Só esses dois admitem culpa. Então, todos os outros, eu vou falar assim, quando eles inventarem culpa, eu vou dizer, não houve crime pela ausência do elemento subjetivo, que é o dolo. Todos os outros só admitem a forma do dolo. Corrupção passiva, prevaricação, condescendência criminosa, denunciação caluniosa, tráfico de influência, exploração de prestígio e tantos outros. Só a forma dolosa. Então, vamos seguir. É um fato atípico aí, né? Aqui é um fato atípico. Aqui há.